Olá, bem-vindos à segunda temporada do Alfazemas da Alma aqui no YouTube. E nessa segunda temporada, eu decidi falar um pouquinho sobre maternidade. Para quem não sabe, eu tenho um bebê de 4 meses e o Otto é o nosso primeiro filho. Então, para quem já é mãe, para quem já é pai, já sabe como é que é quando a gente recebe um serzinho assim na nossa vida para a gente cuidar e para amar. Mas a gente também sabe dos desafios, né? E eu tenho aprendido tanto desde a chegada do Otto, ou mesmo lá da gestação, e que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. E eu não podia deixar de começar falando sobre o meu parto, né? Então eu gostaria de fazer o meu relato de parto aqui para vocês, porque o parto é uma jornada tão louca que nos leva para um lugar tão louco que só vivendo realmente pra gente entender, pra gente saber. E é muito particular o que cada mulher, o que cada família passa durante o seu parto. E eu posso dizer que o meu parto foi uma aventura que eu jamais poderia imaginar. Então, eu queria trazer para vocês aqui um pouquinho sobre esse momento, porque uma das coisas que a maternidade está me trazendo, né, já começando a falar sobre o tema, é trocar experiências, mais do que nunca. É muito enriquecedor entre as mães, né, entre as famílias, poder trocar um pouquinho, a gente se sentir com o coração mais acalentado, se sentir um pouco mais pertencente, um pouco mais normal em algumas situações. Brevemente eu vou falar sobre a minha gravidez, porque não tenho muito a declarar sobre a minha gestação. O Otto foi um bebê planejado, digamos assim, né? Eu e meu marido, nós sempre quisemos ter filhos, eu sempre quis gerar uma vida, e então a gente já vinha falando sobre isso há um tempo e decidimos que, ok, esse é o momento, vamos começar a tentar, porque quando a gente começa a pesquisar sobre, a gente sabe, um tempo médio aí, né, pode levar até 6 meses, é considerado rápido, né, até um ano, para dentro da nossa faixa etária. Então a gente decidiu começar a tentar para ver como que ia acontecer, né? Então no momento que acontecesse, aconteceu. E nós fomos muito felizes e posso dizer assim, tivemos muita sorte, porque no segundo mês de tentativa nós já tivemos o nosso positivo. Então a minha gestação ela foi muito tranquila. Aqui na Nova Zelândia, quem nos acompanha durante a gestação é a midwife, que traduzindo seria uma parteira. Minha gestação foi super tranquila, eu enjoei lá no início da gestação por algumas semanas, mas nada demais assim. E consegui me manter ativa, fazendo os exercícios, né, treinando, trabalhei até 37 semanas, foi tudo muito tranquilo, né? E alguns dos pontos que eu acho importante falar, assim, né, que é ao longo da gestação, então a gente estuda bastante, né, eu e meu marido, nós estudamos bastante sobre, principalmente sobre o parto, porque é o grande primeiro momento, assim, né, é o momento do parto. Aqui na Nova Zelândia é muito incentivado o parto natural, e eu sempre quis passar pelo parto natural, né, e por todo esse meu trabalho de autoconhecimento, então eu comecei a tentar entender, né, colocar assim no papel e expor para minha midwife, para meu marido, quais eram os meus medos, as minhas angústias, o que poderia me causar uma ansiedade, para trabalhar isso dentro da gestação, né, e para que quando chegasse o momento do parto, então, eles saberem como me dar assistência. E assim, os meus grandes medos, para contextualizar, era é claro, né, tirando a questão de que meu filho estivesse sempre né, saudável no processo todo e eu também, né, nenhum dos dois correndo risco. E os meus medos eram ter uma crise de ansiedade, né, porque às vezes me conhecendo, então eu sei que às vezes quando eu tô em situações em que eu não posso escolher, eu não posso sair, né, eu não posso escolher só simplesmente, isso tá insustentável, eu simplesmente vou embora, né? Isso tá insustentável, eu simplesmente vou fugir, né? Eu tô passando por um processo de parto e ele pode durar poucas ou muitas horas. Então, eu tinha bastante medo de entrar numa crise de ansiedade durante o processo de parto.
Então eu trouxe isso para eles e nós trabalhamos. Então, como me tirar disso? Se eu estiver entrando, como que eu vou sinalizar? Algumas coisas eram trazer óleos essenciais, floral também, né? De resgate, é algo que eu sempre tenho comigo, principalmente em momentos que eu sei, assim, que eu tô bastante estressada, eu tô passando por situações complicadas. Então eu acabei juntando, né? Fazendo esse combo, então, do que fazer se eu entrar em uma crise de ansiedade. Isso já me trouxe bastante conforto em saber que eles estavam entendendo e queriam me respeitar, né? O segundo ponto é, o hospital de Queenston, aqui onde a gente mora, ele não tem estrutura para atender emergências. Ele tem uma sala de parto bem estruturada, com banheira, com cama, com banheiro, né? Então tem várias coisas ali à disposição, mas ela não atende emergências, então não tem como fazer uma epidural aqui, por exemplo, ou uma cesárea. Então, eu fiquei na dúvida se para a hora do parto eu iria para a cidade onde as mães são encaminhadas, né, para emergências, ou se você quiser ter um parto no hospital, ou então eles incentivam muito o parto em casa. E no primeiro momento eu coloquei na minha cabeça, não, eu vou ir para Invercargill, para essa cidade, e vou ter no hospital, né, mesmo de parto natural, mas eu vou ir para lá e vou ficar lá. Porque um dos meus medos era, quando você está aqui em Queenston e você tem uma emergência, você precisa voar de helicóptero até essa outra cidade, para que seja rápido. E só que no helicóptero só pode ir, então, a mãe, né, e a midwife. O marido ou qualquer outra pessoa que esteja acompanhando o parto não pode ir junto. Então, essa pessoa precisa ir de carro, né, precisa ir de alguma outra forma. E o meu medo, eu tinha um medo muito grande de ficar sozinha nesse processo. Tô ali passando dor e tô só com a minha midwife, né? Meu marido tem que dirigir. E como a data prevista para o parto do meu filho era bem no inverno, então eu tinha medo que nevasse, que tivesse gelo na pista, a gente não sabia em qual momento do dia isso poderia acontecer. E eu tinha medo de ficar preocupada, né? De estar indo até lá e preocupada com meu marido dirigindo até essa cidade, dá umas 2 horas e meia de carro. Então, esses eram os meus maiores medos, né? A crise de ansiedade e o voo de helicóptero, se fosse necessário. Eu fiquei muito na dúvida se eu esperaria aqui ou se eu esperaria o máximo de tempo em casa e daí iria de carro, né, a família toda até Invercargill, ou se eu tentaria tudo aqui e daí enfrentaria o medo se na hora precisasse de helicóptero, né? O medo do parto, assim, no geral, ele era muito presente, independente da forma de parto, natural ou cesárea, tudo que a gente lia, assim, porque a gente recebe muito material de apoio. Então, tudo que a gente lia me dava muito medo. Eu pensava, gente, eu vou ter que passar por isso. Meu Deus, como é que as mulheres conseguem? Como é que elas fazem isso? E eu acabei indo mais para estudando bastante sobre hypnobirthing, que seriam a forma gentil, né, de lidar com o nosso corpo, trazendo afirmações positivas e respiração, né, uma respiração para que tu controle, né, no momento das contrações e, né, trabalhar o ambiente, trabalhar a parte sensorial, né, trazer tudo que tu gosta de sensorial pro dia do parto, pro momento do parto. Então eu fui estudando bastante sobre isso, né, em ter o controle da mente, o controle do corpo. Na parte de exercícios, eu também trabalhei na gestação para melhorar essa questão também, né? Deixar meu corpo forte pro momento do parto. Então, exercícios específicos, né? Com profissionais para me ajudar nesse momento. Aos poucos, o medo de viver o parto foi saindo, entendendo cada vez mais o meu corpo e a minha mente. Procurei me conectar cada vez mais para, no momento, então, utilizar isso como a ferramenta, né? Foi funcionando, assim, alguns medos foram saindo e no fim das contas eu decidi ficar em casa, né? Ter o parto em casa, ou pelo menos ficar em casa o máximo de tempo possível e, dependendo de como eu estivesse, ter o meu filho em casa ou ir para o hospital de Queenston, em últimos casos, então caso de emergência, sem voar até a cidade mais próxima, então, né? Com o hospital preparado. Conversando bastante com pessoas e trocando, né, vendo experiências de várias outras mães, amigas que tiveram filhos aqui, como que foi para eu ter uma ideia, me sentir muito segura de ficar aqui. O Otto estava previsto para nascer no dia 27 de julho.
que é quando eu completaria as minhas 40 semanas de gestação. No dia 25, uma sexta-feira, eu percebi que a minha bolsa tinha estourado de manhã cedo, né? Ela não estourou completamente, como se tivesse um rasgo, um furo, e ficava saindo água, assim, durante o dia todo. Liguei pra minha midwife, avisei ela de manhã cedo que esse líquido estava vindo, ela falou, explicou, então, que provavelmente era minha bolsa, que tinha esse furo, mas que não era pra me preocupar, mas que estava próximo, né, do momento. E a minha mãe estava aqui, esqueci de comentar isso, né, uma parte muito importante, que minha mãe foi muito privilegiada, que minha mãe conseguiu vir do Brasil pra cá, e então ela já estava aqui há 2 semanas, ela ficou só 4 semanas aqui, e então ela estava passando os dias comigo, né, quando ela chegou eu parei de trabalhar, então a gente estava juntas aqui. E aí eu falei pra ela e nós ficamos monitorando ali durante o dia, né? No início da tarde eu comecei a sentir cólicas fracas, assim, na parte posterior, né? Embaixo da barriga, assim, na frente. E deu mais ou menos umas 3:30 da tarde, e a minha mãe constantemente me perguntando como eu tava me sentindo. Deu mais ou menos 3:30 da tarde, ela falou, vamos sair pra caminhar aqui pelo bairro, porque isso vai te ajudar, né? A gente vai ver aí como é que vai ser esse processo. E realmente, assim, de fato, a gente deu uma volta no bairro e na volta pra casa eu já tinha que dar pequenas paradas, assim, porque as contrações já estavam começando, né? Essa cólica estava ficando cada vez mais forte. À noite nós jantamos e já estava tudo preparado, né? A minha mala já estava no carro, a mala do Otto já estava no carro. Assim, constantemente, né? Mas de forma ainda muito aleatória, vinham algumas contrações, assim, né? 1:30 da manhã, né? Eu disse, ok, então agora a gente vai cuidar no relógio porque o negócio tá ficando mais sério. Então ali já começou a ter um ritmo um pouco mais acelerado. E eu já comecei a sentir bem mais dor do que eu vinha sentindo antes. Por volta das 3 da manhã, meu marido ligou pra midwife e falou, olha, agora ela está naquele ponto que ela está com uma contração de mais ou menos 1 minuto a cada 10 minutos, ou a cada 5 minutos, eu não lembro exatamente. Porque pra mim ali eu já estava sentindo bastante dor. Porque assim, gente, entendam, eu nunca tinha tido cólica muito forte na minha vida, assim, já tinha tido cólica, mas nunca tinha sentido nada muito forte, então foi um choque, assim, pro meu corpo, né, foi um choque pra mim, naquele momento, tá sentindo aquela dor. Ela falou, ok, se vocês quiserem, agora é o momento ideal pra vocês dirigirem até Invercargill. E aí eu disse que eu estava bem ainda, né, eu tava sentindo dor, mas eu pensei, não, eu quero ficar, vou ficar, porque se precisar eu vou pro hospital aqui de Queenstown, porque ali tem a banheira disponível pra mim, né? Se eu não aguentar ficar em casa com os recursos que eu tenho em casa. Deu 3:30 da manhã, meu marido ligou de novamente pra midwife e falou, olha, agora chegamos no ponto de uma contração de 1 minuto a cada 5 minutos. E ali eu já sentia muita dor. Já tava ali fazendo os meus exercícios de respiração, né? Já tava indo pro chuveiro, meu marido, minha mãe já fazendo massagem nas costas. Então ali pra mim a questão já tava escalonando, né? O momento já tava escalonando. E passou mais um tempo, eu não lembro exatamente o horário. Eu tava no chuveiro e eu falei pro meu marido, liga pra ela de novo e por favor pede pra ela vir me examinar. Porque eu tô sentindo bastante dor e eu quero saber como tá, né? Se eu já quanto eu já dilatei, porque daqui a pouco eu tô sofrendo aqui muito, eu dilatei, sei lá, 1 centímetro. E aí eu tenho uma noção de que, meu Deus, eu não vou aguentar, ou daqui a pouco eu já tô com 9 centímetros, porque eu já achava que eu tava com dor pra 9 centímetros. Que o Otto já ia chegar ali no banheiro mesmo. E então ela veio aqui em casa, me examinou e ela falou que eu tava com 3 centímetros de dilatação naquele momento. E aí ela falou, olha, se tu quiser acesso ao banheiro e tudo mais, a gente pode ir pro hospital aqui de Queenstown às 7 horas da manhã. E eu falei, sim, eu vou. Mas eu pensei, gente, como é que eu vou aguentar ainda até às 7 horas da manhã aqui nessa casa, desse jeito, não tinha mais posição pra ficar. E só com 3 centímetros de dilatação, imagina, só um 10. Eu só pensava assim, gente, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Mas a gente perde a noção do tempo mesmo, assim, é real quando as pessoas falam. É quando as mulheres relatam que elas vão pra Partolândia, que
que a noção de tempo fica totalmente embaralhada. Isso é real, gente, é real mesmo. Eu pensava, será que é assim mesmo? Não vai ser assim pra mim. E foi. Foi porque parece que assim, ó, passou e eram 7 horas da manhã. A gente tava se arrumando, né? Pegamos as minhas coisas já estavam no carro, eu só mal conseguia caminhar. Fiquei com uma sensação muito estranha de caminhar ou de sentar na bola de pilates, né? Aquela sensação, um desconforto. Eu não tinha a posição direito pra ficar, então eu só queria chegar no hospital e ter acesso à banheira pra ver como que eu ia me sentir. Então a nossa midwife nos encontrou lá, fomos eu, minha mãe e meu marido. Daí já fizeram o acesso no meu braço, né? Se caso eu precisasse de alguma coisa. E então fui pra banheira. E ali na banheira, gente, eu fiquei, tá? Eu fiquei horas. Porque a midwife falou assim: olha, no ritmo que tá indo, provavelmente lá pro meio-dia, 1 da tarde, a gente já vai ter um bebê aqui. E eu, nossa, perfeito, né? 7 horas da manhã. Aí eu sempre, né, quando vinha a dor, eu pensava, gente, ainda tenho mais 5 horas ali, né? 4, 5 horas dessa dor, mas o meu bebê vai estar aqui. Então a gente já tinha deixado as nossas coisas no quarto, né? Já tinha um quarto nos esperando, assim que o Otto nascesse. E entrei naquela sala de parto com toda a expectativa, né? Vivendo ali o momento, mas já sentia muita dor. Ali eu já sentia, assim, muita dor. E elas checaram e eu tava com 5 centímetros de dilatação. Aí eu entrei, fui pra banheira, entrei na banheira. E ali a banheira realmente me relaxou um pouco mais. Mas sempre que vinha a contração, pra mim, assim, eu tinha muita sensação de que tava rasgando as minhas costas, né? Algo tava rasgando de verdade as minhas costas. E porque, claro, né? Vai abrindo, vai expandindo e realmente vai abrindo as costas, né? E eu entrava num outro mundo, assim. Se a contração era a cada 1 minuto, aquele 1 minuto que eu tinha de respiro parecia que passava horas, assim, né? E eu fechava os olhos e eu dormia de tanto desgaste, né? De energia. É um desgaste gigante. Então, naqueles segundos que eu tinha de respiro, eu simplesmente, sei lá, ia para outro, ia para outro planeta mesmo, como a Partolândia, né? Que as mulheres relatam. E quando a contração vinha, eu pedi então pro meu marido apertar as minhas costas, a midwife vinha apertar as minhas costas, a minha mãe vinha e ficava ali segurando a minha mão e trazendo, né, falando várias coisas positivas. E eu fiquei ali olhando o relógio, né? Tinha um relógio grande na sala. E foi passando, e deu 8 horas, e deu 9 horas, e deu 10 horas, e deu meio-dia, e nada, e nada, 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 nada. E eu já tava exausta e eu só dizia assim: eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, eu tô exausta, eu não vou aguentar, eu só quero que isso acabe, eu não vou aguentar. E a midwife me convidou a sair da banheira e deitar na cama, então. Porque quando a gente tá na água, realmente dá uma relaxada, as contrações elas ficam um pouco mais espaçadas. Isso é bom porque a gente tem mais tempo de respiro, mas ao mesmo tempo isso também retarda um pouco mais o processo todo, né? Então, ao invés de ser rápido, 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 rápido e logo dilatar totalmente, a água quentinha, a água morna faz com que a gente, que esse processo demore mais, né? E até certo ponto isso é confortável, porque tu fica ali, mas por outro lado também o processo nunca acaba, parece que nunca acaba. Pelo menos essa foi a minha experiência, né? E o que eu estava usando até aquele ponto ali pra ajudar na dor era o gás. Eu não lembro exatamente o nome do gás, mas que eu mesma administrava, né? Podia colocar na boca. Às vezes eu esquecia e o meu marido trazia e colocava pra mim. E aquilo me deixava um pouco aérea, sabe? Me tirava um pouco do momento. Então, quando vinha a contração, eu puxava pra me ajudar a passar por aquele momento, né? Mas a sensação também não era muito boa de sair assim do ar, eu não curti muito essa sensação, mas me ajudava com a questão da dor. Então, ali deitada na cama, em alguns momentos até eu consegui fazer brincadeiras. Então, quando eu tava melhor, eu só dizia: eu quero que esse menino nasça de uma vez porque eu quero comer sushi. Eu amo sushi. Minha midwife, ela fez massagem nos meus pés, nas minhas pernas, nas minhas costas. Ela fez acupuntura. Ela colocou algumas, eu não sei exatamente o que que era, mas algumas agulhas, algumas coisas nas minhas costas pra ajudar com a dor. Eu não lembro, eu não sei exatamente o que que era. Mas não era medicamento assim em si, eu não sei exatamente. E aí aquilo ali realmente me deu uma ajudada, assim, a passar por mais um período, né? Eu me lembro, assim, que eu comi muito pouco, né? Eu me preparei, levei várias coisas que eu gosto de comer,
água, levei água de coco, né? Preparei várias coisas na mochila. Tomei pouquíssimas coisas, assim. Comi poucas coisas do que eu levei. A minha midwife levou esses gels, assim, que os atletas usam, sabe? Ela levou e aquilo me ajudou, porque daí eu não precisava mastigar, né? Eu só tomava. Mas eu não tinha vontade de comer nada. Eu sentia sede. Meu marido tava sempre, constantemente ali me oferecendo água. Então tava todo mundo ali, né, segurando a minha mão e me dando apoio. E aí então eu fiquei ali na cama por mais um período, por mais um tempo, mais algumas horas. Eu não sei exatamente os horários, né? Eu sei que chegou um ponto em que a midwife me perguntou, disse, olha, se tu tiver vontade de, né, empurrar, empurra, né? Aí eu falei, ok. Ela falou, se tu sentir que tá queimando e tu sentir vontade de empurrar, empurra. Vai junto com a contração vem e tu empurra, né? Como a gente fazia, então, no processo de hypnobirthing, né? Que é, tipo, respirar e quando a contração vem, ao invés de contrair, a gente relaxar e empurrar. Com a respiração, empurrar pra baixo. Outra coisa que eu tinha feito, playlist. Então, naquele momento, eu pedi pra colocar a minha playlist. Até então, a midwife tava tocando algumas músicas mais tranquilas, assim, por ela mesma. Então, ali eu pedi pra que a minha mãe colocasse a playlist pra mim. E aí eu pensei, não, agora ele vem, né? Coloquei a playlist, as músicas que eu gosto de ouvir. Pensei, não, agora esse menino vem, agora vai dar certo, agora vai dar certo. E como ela já tinha então me dito, ó, tu tá preparada, quando tu sentir vontade, tu empurra. Quando vinha a contração, eu comecei a empurrar. E eu fiquei nesse processo durante 2 horas e meia, no processo de empurrar. Empurrei, né, enquanto tava na cama. Fui pra privada, né, que eles, do próprio banheiro ali, eles colocaram uma proteção. Fui pra lá pra ficar uma posição mais de cócoras. Fiquei de cócoras no chão. E toda vez que vinha a contração, eu, assim, ali eu dei de tudo, sabe, de mim, assim. Ouvindo as músicas e me conectando, tentando me conectar com o alto e dizer, filho, e vem, vem, porque ali eu já estava exausta, já não aguentava mais, eu já não tinha mais o que doar, eu já não tinha mais energia. E eu também não conseguia comer. Eu digo assim, tinha perdido toda a minha dignidade. Porque quando eu via as pessoas falando, porque a mulher, né, vai fazer sons, e eu pensava, eu não vou fazer isso, eu sou uma pessoa super envergonhada, super na minha, eu não vou ser assim. Mas fiz. Fiz de tudo. É algo assim. A experiência do parto natural foi, pra mim, muito visceral, assim. Algo muito visceral, muito animal, sabe? Muito de instinto, sabe? E naquele momento eu só dizia assim, eu nunca mais vou ter filhos, eu nunca mais vou passar por isso, nunca mais, nunca mais. E eles, não, porque tu esquece da dor, tu esquece da dor. Eu falo assim, eu nunca mais vou esquecer dessa dor, porque isso aqui não tá dando, não tá dando, eu não tô aguentando, eu não tenho mais energia. E realmente chegou um ponto em que eu já não conseguia mais fazer o push, eu já estava 2 horas naquele momento de push, 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 push. E ele não vinha, né? O Otto não vinha. Então, eu tinha dilatado, eu abria, mas o Otto não descia, não vinha, não vinha. E junto com isso, o tempo todo, então eles estavam monitorando os batimentos do Otto. E era muito agoniante pra mim, porque todo momento que a midwife vinha pra checar os batimentos, como ele tava numa posição mais pra baixo, às vezes levavam, sei lá, uns milésimos de segundo pra ela encontrar os batimentos dele. A posição que tava o coração pra ela ouvir bem os batimentos. E aquilo já me deixava com muita angústia. E eu só dizia pra ela, por favor, diz que meu bebê tá bem, pelo amor de Deus, diz que meu bebê tá bem. E ela, não tá bem, tá bem. Daí, ó, que todos os batimentos dele, tá tudo certo, sabe? Só que eu fiquei nesse processo por muito tempo e eu já estava muito debilitada. Tinha passado por muitas horas, né? Então eu já tinha começado a 1h30 da manhã, assim, as contrações, né, mais ritmadas. Isso já era mais ou menos umas 2h30, 3 da tarde, em que eu estava nesse processo. Eu dizia, eu quero que isso acabe, eu já não aguento mais, eu não aguento mais, eu quero que essa criança nasça, pelo amor de Deus. Né? Porque eu tinha meio que colocado na minha cabeça, né, mais ou menos internalizado a expectativa de que meio-dia ou 1h da tarde ele já estaria ali, né? E isso já eram 3h30 da tarde. E ele não tinha vindo ainda, e não vinha, e eu já tava dando tudo de mim. Então, a minha mãe conversou com a midwife, o Mike conversou com a midwife também. E ela ligou pro hospital de Invercargo e eles falaram que eles não estavam recebendo ninguém naquele momento. Assim que se eu precisasse ir, eu teria que ir para Dunedin,
que é uma cidade que de carro fica 3 horas e meia aqui de Queenstown. A midwife veio e me falou isso, ela disse, olha, Natália, eu vou ligar lá pra gente ver a questão, então, se tu precisar ir, né, pro hospital, tá? E aí a gente vai conversar. E eu só dizia, não, eu não quero. Eu não quero, não porque eu acho que eu vou estar falhando como pessoa, como mãe, né, nesse processo inteiro. Eu não quero porque eu quero que isso acabe. O Otto nascendo ali, nosso quarto para recuperação estava do lado. A gente estava 5 minutos de carro da nossa casa. Então eu não queria prolongar mais aquele processo. A dor, a expectativa, né? E o meu corpo já sem energia, a minha mente já totalmente fora de mim. Que a midwife falou, olha, falei com o pessoal do hospital de novo e eles falaram assim, se até as 4 horas da tarde ele não nascer, tu precisa ir pra Dunedin, então, né? Tu vai precisar ser transferida de helicóptero, porque a tua bolsa já estourou há bastante tempo, tu já tá tomando antibiótico, né? Pra não ter risco pro Otto de alguma infecção, já que a bolsa já tinha estourado há muito tempo. E aí tu vai ter que ser transferida. E eu olhei no relógio, eram 20 para as 4. E eu falei pra ela, então pode dizer agora, porque ali eu entendi o meu limite. Eu entendi que eu não tinha mais 20 minutos de energia pra passar por aquele processo. Eu falei, eu não tenho mais como. Eu quero ser transferida, eu quero ir pro hospital, porque eu não vou mais conseguir. E ali eu sentei e chorei. Chorei, me ajoelhei no chão, me deitei no chão e chorei. E assim, gente, eu não chorei, de fato, porque eu me senti frustrada comigo mesma, ou porque eu tinha grandes expectativas de que o meu filho nascesse de parto natural aqui em casa ou aqui em Queenstown. Agora eu tava escolhendo ser transferida para um hospital e passar por intervenções, né? Se eu escolhesse. Não, eu simplesmente tava muito desgastada e eu realmente não queria prolongar mais aquele processo porque tá me causando dor, né? Tá me consumindo. E eu tava preocupada com meu filho também. Mas assim, é incrível como o corpo, quando a gente acha que não aguenta, a gente aguenta. A gente aguenta mais. Agora, olhando assim, por um aspecto de autoconhecimento, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de entender os meus limites. Até por isso eu tento não criar muitas expectativas para as coisas, porque eu não sei como vai ser. E aquele medo que eu achei que eu teria, né, de ser transferida de helicóptero, e a minha midwife foi comigo até o hospital, mas ela não iria ficar no hospital comigo, então eu teria que ficar sozinha com uma equipe que eu não conhecia. E ter a minha mãe e o meu marido indo de carro até lá. Aquele medo, ele não existiu. Porque no momento em que daí eu levantei a cabeça e falei, não, então tá, eu tomei essa decisão e eu vou pro hospital, naquele momento, pra mim, foi daí foi um alívio. Não me preocupei mesmo com a ida deles, eles me deixaram muito seguros de que eles iriam de forma tranquila. Aí o meu único medo ou receio naquele momento era que talvez o Otto fosse nascer no hospital antes deles chegarem, porque uma midwife já tava, né, eu já tava passando pelo processo de empurrar, né, do push, então eu já estava totalmente dilatada. Então o meu medo era chegar lá, eles me darem epidural e já me mandarem fazer o push e o Otto nascer, né, enquanto eles estivessem a caminho do hospital. E eu não queria que isso acontecesse, eu queria muito que meu marido estivesse lá, né, do meu lado no momento do nascimento do meu filho. Mas então, assim, a crise de ansiedade, ela não veio. Os meus medos, eles realmente ficaram para trás, porque era uma situação totalmente nova para mim. Eu nunca tinha vivido um parto, nunca tinha, não poderia imaginar a dor. E em nenhum momento ali daquele processo, né, sem intervenções, eu culpei meu corpo, eu fiquei chateada comigo, ou braba comigo, ou me sentindo menos por não ter conseguido ali naquele, né, nesse momento inicial ali. Ali eu só conseguia pensar realmente que eu queria que aquilo passasse, queria que o meu filho estivesse bem, e eu também. Então, tudo foi preparado para que eu voasse para Dunedin, né, de helicóptero. Eles deram um ok pro pessoal vir. Essa parte da minha ida pro hospital eu vou contar no próximo episódio, porque vem mais por aí, vem mais história aí pela frente pra gente conversar. E o vídeo vai ficar muito longo se eu contar tudo num vídeo só, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado até agora, que vocês curtam essa próxima
essa próxima temporada sobre maternidade. Os 2 primeiros episódios, então, vão ser o meu relato de parto, mas eu também quero trazer muito da questão do autoconhecimento, do que eu já vi, do que eu identifiquei antes de passar pelo processo e como eu me senti no meio do processo e o que isso mudou em mim também, para depois a gente bater um papo também sobre como está sendo agora, tudo que eu fui descobrindo. Muito obrigada, então, mais uma vez, por terem me assistido até aqui e até a próxima. Um beijo!